Olá, meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre uma vida que marcou profundamente a história do cristianismo moderno. Não apenas por aquilo que foi dito sobre essa pessoa, mas principalmente aquilo que foi vivido de maneira intensa, sacrificial e visível diante dos olhos do mundo. Eu estou falando de Madre Teresa, uma mulher que se tornou um símbolo universal de compaixão, serviço e entrega total a Deus, alguém cuja fé não permaneceu confinada em palavras, sermões ou conceitos teológicos abstratos, mas se manifestou de uma forma concreta no cuidado com os mais pobres, os esquecidos e os rejeitados da sociedade. Ao olharmos para a vida dessa mulher, nós somos inevitavelmente confrontados com a pergunta que precisa ecoar em nosso coração: será que o cristianismo que nós professamos é apenas teórico, limitado ao discurso e à aparência religiosa? Ou ele traduz em amor prático, em serviço real a Deus e a entrega verdadeira ao nosso próximo? Madre Teresa nasceu em Aigés Gauche, em uma família simples na cidade de Choupe, e desde cedo a sua vida foi marcada por experiências que moldaram profundamente a sua espiritualidade e sua sensibilidade ao sofrimento humano. A perda de seu pai, quando ela ainda era criança, não apenas trouxe dor, mas também aproximou ela mais de sua mãe, uma mulher profundamente piedosa e generosa que tinha hábito constante de abrir a sua casa para acolher pessoas necessitadas, ensinando na prática que a fé cristã não pode ser dissociada da compaixão. Foi nesse ambiente que Teresa aprendeu ainda mais jovem que seguir a Deus significa também cuidar das pessoas, especialmente daqueles que não têm ninguém por elas. Aos 12 anos de idade, durante uma peregrinação, ela experimentou um chamado espiritual que a direcionava para uma vida religiosa. Esse chamado se confirmou com tanta força que, aos 18 anos, ela tomou a decisão de deixar a sua terra, a sua cultura e a sua família para seguir a vontade de Deus, indo primeiro para a Irlanda e depois para a Índia. Aqui nós já encontramos, meus irmãos, uma lição muito profunda. Deus muitas vezes chama as pessoas comuns para caminhos extraordinários, e esse chamado exige renúncia, exige coragem e disposição para deixar para trás aquilo que é confortável. E após ingressar nas Irmãs de Loreto, Teresa passou por um período de formação e fez seus votos de pobreza, castidade e obediência, assumindo uma vida completamente dedicada ao serviço a Deus. Ela foi enviada para Calcutá, onde passou a ensinar meninas de famílias muito pobres, não apenas transmitindo conhecimento acadêmico, mas também conduzindo aquelas vidas ao conhecimento de Cristo, aprendendo inclusive os idiomas locais como Bengali, Hindi, para comunicar de forma mais próxima e eficaz aquelas pessoas. Isso revela algo extraordinariamente importante. O verdadeiro missionário não impõe a sua cultura, mas se aproxima das pessoas com humildade, buscando alcançá-las de maneira compreensível, de uma maneira amorosa. Em 1937, ao fazer os seus votos perpétuos, ela passou a ser conhecida como Madre, consolidando a sua entrega total à vocação que havia recebido. E nós aprendemos até aqui que o verdadeiro serviço cristão exige uma entrega total, não parcial, mas se entregar totalmente a Deus, assim como essa mulher. No entanto, o momento mais decisivo da sua vida ocorreu em 1946, durante uma viagem de trem, quando ela teve aquilo que descreveu como um chamado dentro do chamado, uma experiência espiritual profunda na qual sentiu que Cristo estava direcionando para deixar o convento e viver entre os mais pobres das favelas de Calcutá. Esse não era um chamado confortável, nem seguro, nem planejado, mas era claro, direto e impossível de ser ignorado. E a partir desse momento, Madre Teresa ela iniciou um trabalho completamente novo que daria origem às Missionárias da Caridade, uma congregação dedicada a servir os mais necessitados, especialmente os doentes, os abandonados, os moribundos, as pessoas mais idosas. Aqui está uma verdade espiritual que nós precisamos considerar com a vida de Madre Teresa. Obedecer a Deus, meus irmãos, nem sempre significa permanecer onde nós estamos. Muitas vezes significa sair, romper, recomeçar e confiar completamente na direção do Senhor. Madre Teresa, ela usava uma ilustração simples, mas extremamente profunda, ao dizer que nós somos como fios, enquanto Deus é a corrente elétrica que produz a luz. Essa imagem nos ensina que, por nós mesmos, não temos poder algum para iluminar o mundo. Mas quando nós permitimos que Deus opere através de nós, somos a luz. Essa luz vai se manifestar de uma forma visível em nós. Ela entendia que o cristão não é a fonte da luz,
mas o instrumento através da qual a luz de Deus alcança as outras pessoas. Isso está em perfeita harmonia com as palavras de Jesus em Mateus 5, quando ele declara que somos a luz do mundo, não para nossa própria glória, mas para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. O cristão, ele não é fonte de luz, é um instrumento. Se Deus não fluir através de nós, a nossa vida espiritual se torna estéril. Um dos aspectos mais surpreendentes da vida de Madre Teresa é que, apesar de toda a sua dedicação e serviço, ela enfrentou longos períodos de escuridão espiritual, aos quais não sentia a presença de Deus de uma maneira clara em sua vida. Ela mesma escreveu que muitas vezes sentia-se vazia, como se estivesse distante de Deus. Mas ao invés de desistir, ela escolheu confiar. Isso nos conecta a 2 Coríntios 12:9, que diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ela descreveu essa experiência como momentos de profundo vazio, mas ainda assim ela escolheu continuar servindo, confiando e obedecendo a Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que a maturidade espiritual não está baseada em sentimentos, mas em fidelidade a Deus. Muitas pessoas abandonam a sua caminhada quando não sentem Deus, mas a vida de Madre Teresa nos mostra que a verdadeira fé permanece mesmo quando o coração está em silêncio. A maturidade espiritual não é a ausência de luta, mas é a perseverança que nós devemos ter em meio à luta. Madre Teresa ensinava que a verdadeira pobreza não é apenas material, mas é espiritual. Ela apontava para Cristo que se esvaziou, conforme diz Paulo em Filipenses 2, tornando-se pobre por amor. Ela também alertava sobre o perigo da busca por conforto. Porque quanto mais nós buscamos coisas, mais as nossas necessidades aumentam e o coração nunca se satisfaz fora de Deus. Para ela também, a santidade não era algo extraordinário, mas ser santo é algo simples. A verdadeira santidade consiste em fazer a vontade de Deus com um sorriso no rosto. E ela valorizava a solicitude, o cuidado com o outro, a atenção às pequenas necessidades das pessoas. Santidade prática é amar as pessoas nas pequenas coisas, meus irmãos. Madre Teresa não apenas falava sobre esse amor, ela vivia esse amor diariamente, visitando favelas, cuidando de enfermos, acolhendo abandonados e levando dignidade àqueles que haviam sido esquecidos pela sociedade. Em uma de suas visitas, uma mulher pobre disse que o sorriso dela trazia o sol para dentro da sua casa, mostrando que muitas vezes o maior impacto não está em grandes recursos, mas na presença da pessoa, no cuidado e no amor genuíno. Ela também compreendia profundamente a declaração de Jesus na cruz quando ele disse: "Tenho sede". Eu entendo que Cristo tem sede de amor, de entrega e de vidas que se dispõem a servi-lo por meio do cuidado com o próximo. Às vezes, o maior milagre não é mudar a situação, mas a levar a presença de Cristo às pessoas, trazendo sempre aquele sorriso no rosto que traz paz para casa. Madre Teresa não romantizava a vida cristã. Ela falava de sofrimento, de lágrimas e de renúncia, mas também dizia: "Eu sou dele por toda a eternidade". O cristianismo verdadeiro envolve cruz, mas também envolve a alegria da cruz. Diante de tudo isso, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer à igreja de hoje é: que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Será que somos uma igreja que apenas fala sobre luz ou uma igreja que realmente ilumina? Será que nós vivemos um tempo em que há muito conhecimento bíblico, muitos cultos, muitas mensagens, mas ao mesmo tempo há uma carência enorme de amor prático, de serviço verdadeiro e de compaixão genuína? A vida de Madre Teresa nos chama de volta ao essencial: viver o Evangelho de uma forma visível. Nós precisamos entender que servir ao próximo não é uma opção secundária, mas uma evidência central da fé cristã. Talvez Deus não esteja nos chamando para ir a Calcutá, mas certamente Ele está nos chamando para enxergar as favelas ao nosso redor, pessoas feridas, pessoas necessitadas, pessoas carentes de amor e de cuidado. E a pergunta final que eu quero deixar para vocês é: você será apenas alguém que conhece a verdade ou alguém que, através de quem a luz de Deus realmente brilha? Que Deus abençoe a sua vida com essa experiência de vida de Madre Teresa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.